Toda a ótica do Evangelho de João deve ser então compreendida à luz desses dois primeiros versos, quando ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. O fato é que, além disso, nós precisamos compreender que este Verbo, que era Deus e que estava com Deus, ele foi a revelação redentiva de todo o plano de salvação de Deus, a partir do momento que ele se manifestou entre nós. O que o verso 14 do capítulo 1 de João vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é então o ponto central do plano de redenção, porque não somente a existência de Cristo desde a eternidade, como também a sua encarnação, ela consuma então todo o aspecto do desdobramento da revelação progressiva de Deus ao longo de todas as Escrituras, no que diz respeito à restauração da aliança conosco enquanto igreja. Por isso que o termo Logos, ele vem reaparecer aqui no verso 14. O Logos que estava com Deus, o Logos que era Deus, o Logos que estava desde o princípio com Deus. Ele encarnou, ele assumiu a forma humana, ele viveu a nossa vida e ele morreu a nossa morte. A palavra fez habitação entre nós. Ele armou um tabernáculo, ele de fato esteve aqui na nossa presença física, material. O evangelista mostra que de um modo muito pessoal, diferente das manifestações anteriores de Cristo ao longo de toda a trajetória bíblica, aqui ele se faz presente, aqui ele se faz carne. Ao que o autor de Hebreus vai escrever lá no capítulo 1 de Hebreus, versos 1 e 2, dizendo que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele parece interpretar aqui o Evangelho de João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Cristo da história, o Cristo encarnado, é o Cristo da nossa redenção. Deus então arma uma tenda, ele arma um tabernáculo, ele encarna, ele habitou entre nós. Do mesmo modo que Deus vinha no entardecer estar com Adão no paraíso dele, no Éden, do mesmo modo que Deus se manifesta ao longo de toda a trajetória do povo de Deus, no Monte Sinai, no tabernáculo, no templo, agora ele se manifesta em Cristo Jesus. A palavra encarnada, o Logos encarnado, o Logos que armou uma tenda, que tabernaculou, que habitou entre nós, é a revelação do plano de redenção de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus para com a minha vida e com a vida da sua igreja, que ele levanta a partir da fé, da viva fé que o Espírito Santo faz nascer no coração do crente. Mas algo importante aqui é nós compreendermos não somente que Cristo habitou entre nós, mas o que acontece com o habitar de Deus, com o habitar da presença de Deus entre nós. Desde as aparições de Deus no Antigo Testamento, nós vamos precisar reconhecer que aquilo, o lugar onde Deus está, o lugar onde ele se faz presente, o lugar em que ele habita, o lugar em que ele se manifesta, é um lugar santo. O Éden era um lugar santo, e porque o homem não poderia mais estar diante da santidade de Deus sem ser consumido, tão somente por causa do pecado de Gênesis 3, o homem foi separado do lugar santo, do lugar onde Deus manifestava a sua presença. No Monte Sinai, na visão do Monte Sinai, ou até muito antes disso, quando Deus se manifesta na sarça ardente para Moisés, ele então é sugerido que ele tire as sandálias dos pés, porque ali é um lugar santo, é um lugar da manifestação de Deus. O cume do Monte Sinai, os trovões e relâmpagos que então eram vistos ali do cume do Monte Sinai, manifestando ou revelando o manifestar da presença de Deus, tornou aquele lugar um lugar especial em que o povo não poderia subir, o povo não poderia nem passar de determinada linha no pé do monte. Apenas aquele a quem Deus santifica, a quem Deus
aproxima de si, permite estar na sua presença santa. A mesma coisa com o santíssimo lugar do tabernáculo, o santo dos santos, o lugar onde apenas aquele sacerdote, o sumo sacerdote escolhido uma vez por ano, entrava ali para oferecer a Deus o holocausto, para interceder pelo povo, para realizar ali o cumprimento dos trabalhos, dos rituais do templo. Agora Deus novamente manifesta a sua presença em carne, em Cristo, um corpo santo, um corpo sem pecado. E com isso nós aprendemos o que Ele exige de nós: é santidade, é santificação, é respondermos de maneira satisfatória aquilo que nós deveríamos ser, devemos ser nele. E como nós então somos santificados? Do mesmo modo que ao longo de toda a trajetória bíblica, de toda a história da redenção, do mesmo modo que nós somos santificados pela presença de Deus. Apenas a presença, a habitação do Espírito Santo no meio de nós é que nos faz sermos de glória em glória santificados diante de Deus. Não há nada em nós, não há nenhuma capacidade em nós, mas o Espírito Santo, o habitar do Espírito Santo em nós. Não a manifestação de Deus no cume do monte, não a presença encarnada de Cristo, mas o Espírito Santo em nossos corações é que nos santifica, é que nos faz então amáveis em relação a Deus, não nós. Deus sim colocou o seu Espírito em nossos corações para que nós pudéssemos ser santificados e estarmos na presença dele. O véu foi rasgado porque agora, ali, naquele tempo ali, havia necessidade de um ensino sobre o que era estar na presença de Deus. Agora, por meio do Espírito Santo, nós aprendemos que somos, então, atraídos por Deus para vivermos na glória da sua presença para todo sempre, por toda a eternidade. A presença de Deus é o que nos torna santos. E Deus não tirou a sua presença da igreja pelo fato do Espírito Santo habitar em nós. Ele manifesta a sua presença na igreja, habitando em nós, e nós juntos como igreja, como congregação de santos, nós juntos manifestamos a habitação de Deus no meio da igreja. Isso para a santificação da igreja, da obra de Deus em nós e através de nós. Como nós precisamos aprender com isso? Aprender o que é a igreja e aprender o nosso papel na igreja. Sim, o Espírito Santo em nós nos santifica e através de nós santifica a igreja. Por isso é tão importante a congregação dos santos, por isso é uma ordenança que nós estejamos juntos como igreja. Para que o habitar de Deus no meio da sua igreja seja revelado em nós, em nossas vidas enquanto igreja. Que nós possamos viver o Evangelho. E que nós possamos estar juntos. Que nós possamos viver como uma igreja unida aos pés de Cristo, que tem o Espírito Santo, como aquilo que lhe é comum a todos. Que apesar das nossas diferenças, nós saibamos que o Espírito Santo é o mesmo em todos e nos faz um. Deus no meio da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar a sua palavra em nossos corações.